Nós vamos iniciar o culto, então, irmãos, com uma oração de consagração nesse instante. Os senhores abaixem seus olhos, sua cabeça, e reverentemente consagramos este culto ao Senhor. Senhor nosso Deus, eterno Pai. Mais uma vez o teu povo se junta neste local, na certeza, na expectativa de que o Senhor vai falar conosco. Vem, Senhor, dar-nos a graça da tua presença neste local. Vem abençoar cada momento desse culto, seja nos cânticos, no hino, nas leituras da palavra e especialmente na exposição da tua palavra. Com a tua bênção, usando o teu servo como instrumento nas tuas mãos. Faz-nos, Senhor, falar aquilo que o Senhor tem reservado para nós nessa manhã. Abençoa-nos e recebe o nosso culto, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos já para a leitura bíblica no Salmo 121. É uma leitura que nós faremos alternadamente, que significa que eu falo primeiro o versículo e os irmãos o versículo seguinte. Salmo 121. O Salmo 121 diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde virá o socorro. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. Vamos ler os dois primeiros versículos juntos? Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Vamos nos levantar e nós vamos cantar o hino de número 32.
Amém. Os irmãos podem se sentar. Mais uma vez, eu os convido para abrir as suas Bíblias em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, dos versículos 14 a 17. Um texto que fala sobre a exortação à paz e à pureza. Diz assim o texto de 14 a 17 do capítulo 12 de Hebreus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura, que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu seu direito de progenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. A santificação sem a qual ninguém verá o Senhor, diz o primeiro verso. E muitas passagens da Escritura comprovam que o instrumento da nossa santificação é a palavra de Deus. O Senhor Jesus diz na sua oração sacerdotal lá em João 17, versículo 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O Espírito de Deus traz à nossa mente os preceitos e a doutrina da verdade, aplicando-os com poder. Eles são recebidos pelos ouvidos, mas guardados no coração. E Filipenses 2,13 revela que efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a boa vontade de Deus. Irmãos, isso deve ajudar-nos a compreender que a palavra do Senhor nos santifica pelo Espírito de Deus. E que esse texto de Hebreu é um chamado à santificação. Quero chamar agora os nossos irmãos do grupo de música para os cânticos. Vamos nos levantar para adorar ao Senhor, lembrando que hoje é o dia do Senhor, o dia separado para o descanso do nosso corpo, das nossas almas, é o dia que a gente se dobra diante do altar de Deus e descansa o coração, só para Ele. Exaltado nos céus, eu louvarei, Ele exaltado para sempre, exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar, terra e céus, glorifica seu santo nome. Ele é exaltado nos céus. Ele é exaltado
exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado nos céus. Ele é Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado nos céus. Ele é exaltado nos céus. Ele é exaltado nos céus. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos, ó Pai, porque Tu és Deus de amor, de graça e de misericórdia, porque sustenta a Tua igreja, ó Deus, porque consola os nossos corações e nos dá, ó Deus, força para andarmos em tempos de crise, em tempos de dificuldade. O Teu Espírito, Senhor, permanece ao nosso lado sempre, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, pela Tua promessa gloriosa, ó Pai, que permanece conosco até o final dos dias, ó Deus. Te louvamos, ó Deus, porque ainda que formos para uma terra distante, ainda que tentemos, ó Deus, nos esconder de Ti, o Senhor está ao nosso lado. O Senhor é Deus que permanece para sempre. Te louvamos, ó Senhor, pela Tua providência, pela salvação em Jesus Cristo, pela eternidade, ó Deus, pelos dias melhores que temos certeza que virão, ó Pai. Te louvamos, ó Deus, pela Tua palavra, onde o Senhor nos orienta, onde o Senhor nos consola e nos dá certeza ao coração, ó Pai. Te louvo porque não nos deixou órfãos, porque permanece como Pai, porque Tu és Deus transcendente acima de todas as coisas, mas ao mesmo tempo é Pai, é amigo, é companheiro, ó Senhor, e se coloca ao nosso lado, ouvindo, ó Deus, as nossas mazelas, ouvindo, ó Deus, os nossos temores, e nos orienta, ó Deus, até durante a noite, ó Pai. Não há Deus além do Senhor, não há como vivermos, ó Senhor, sem Te glorificarmos. Tu és a razão da nossa existência. Em nome do Senhor Jesus. Amém, ó Deus. Quem trouxe seus dízimos e ofertas, podem louvar a Deus, agradecendo neste momento. És Deus e me conheces como sou. Sabes onde vou, o que penso e onde estou. Na minha vida inteira, tudo vês. Tua mão me segue em cada passo meu. Se subo aos altos montes, lá estarás. Se ao mar profundo for, lá também me encontrarás. Se subo aos céus como águia, lá estarás. Na mais distante terra, lá me encontrarás. És meu Deus, meu Pai, meu Criador. Tens o meu louvor, tens a minha vida. Vem provar-me, Pai. Conhece o meu pensar, conhece
em todos os meus caminhos. Vem guiar-me, Pai. Dirige o meu pensar, faz meu andar caminho eterno. És Deus e me conheces como sou. Sabes onde vou, o que penso e onde estou. Na minha vida inteira, tudo vês. Tua mão me segue em cada passo meu. Se subo aos altos montes, lá estarás. Se ao mar profundo for, lá também me encontrarás. Se subo aos céus como águia, lá estarás. Na mais distante terra, lá me encontrarás. És meu Deus, meu Pai, meu Criador. Tens o meu louvor, tens a minha vida. Vem provar-me, Pai. Conhece o meu pensar, conhece todos os meus caminhos. Vem guiar-me, Pai. Dirige o meu pensar, faz meu andar caminho eterno. Os irmãos podem se sentar. Eu quero chamar o presbítero Fábio para que leve ao nosso Deus uma oração pelas ofertas, pelos dízimos e pelos aniversariantes, mas em especial pela vida das famílias do Ricardo e da Eileen, especialmente pedindo ao Deus das consolações que conforte e console especialmente o Wilton, que é filho da dona Eileen, e a Edi, que é esposa do Ricardo. Vamos orar com o presbítero Fábio. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos aqui na Tua casa, Senhor, para Te servir, para Te adorar, para Te render louvores, ó Pai. Te pedimos, Senhor, primeiramente pelos dízimos e as ofertas, ó Pai, que sejam administradas na Tua casa para expansão do Teu reino, para glorificação do Teu nome, ó Pai. Te pedimos também pelos aniversariantes, o Zilda, o Lucas, ó Pai, que Tu derrames as Tuas bênçãos sobre as vidas deles, ó Pai, que eles possam sentir, Senhor, o Teu cuidado a cada dia, e a cada dia ser grato, Senhor, pelo dom da vida, ser grato pelas Tuas bênçãos e as Tuas misericórdias na vida deles, ó Pai. Te pedimos de um modo especial, Senhor, pelas famílias enlutadas, pelo falecimento do nosso irmão Ricardo e da nossa irmã Eileen,
Ó Senhor, cuida, Senhor, dos seus familiares, console, Senhor. Nós sabemos que esse momento é um momento difícil, um momento que nós passamos com dificuldades, porque vem a tristeza, vem a saudade, mas o Senhor é quem pode consolar a cada um, Senhor. Cuide da dona Eidi, que também, além da perda do seu marido, tem sofrido, Senhor, com enfermidade, ó Pai. Cuida das tuas servas, Senhor. Você também, de um modo especial, com o Will, com toda a sua família, as suas irmãs, ó Pai, que nesse momento estão passando pelo luto, ó Pai. Cuida, Senhor, derrama do teu consolo, ó Pai, derrama do teu conforto sobre a vida desses nossos irmãos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não sei se os irmãos sabem, mas como curiosidade, às vezes fica difícil para o pastor, para o presbítero, aquele que vai pregar, escolher uma pregação que seja oportuna. Até ontem à noite, eu tinha um sermão pronto e que falava sobre santidade. Era um sermão que exortava os crentes à santidade. Terminada a mensagem, parei para descansar, aí recebi as mensagens do falecimento dos irmãos, ouvi alguns noticiários e acabei por mudar. Porque entendi que aquela mensagem não era oportuna. Nesta outra, que estamos prestes a falar, vamos ver uma história bíblica bem conhecida, repetidamente usada para sermãos, estudos bíblicos, escola dominical. Eu mesmo já usei várias vezes. O tema constante nela é oportuno, pois fala do povo de Israel adentrando a terra de Canaã, com a expectativa e muitas dificuldades a serem vencidas, muitas batalhas pela frente, muitas nações a serem enfrentadas. Com somente uma promessa do Senhor: ser forte e corajoso, eu serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Vamos orar de novo? Senhor nosso Deus, vem, Senhor, nos abençoar, usar teu servo como instrumento para falar a tua palavra. A tua palavra da verdade, de onde vêm os preceitos que edificam a tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus é um Deus justo, misericordioso, um Deus de amor, promessa e fidelidade, que é o tema dessa mensagem de agora. De forma muito clara, podemos ver esses atributos absolutos em todos os momentos da história do seu povo. Ao agir na vida de cada um deles, em toda a Bíblia, até hoje. Sua soberania na escolha e na condução do povo da sua aliança se vê claramente na exposição da sua palavra. Por isso eu convido os irmãos a abrirem mais uma vez a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 7. Deuteronômio é o 5º livro do Pentateuco. Deuteronômio capítulo 7. Diz assim, Deuteronômio
capítulo 7. Quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir e tiver lançado muitas nações de diante de ti, os heteus, e os gigazeus, e os amorreus, e os cananeus, os fariseus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu. E o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem contrairás matrimônio com os filhos dessas nações, não darás tuas filhas a seus filhos, nem tomarás suas filhas para teus filhos, pois elas fariam desviar teus filhos de mim para que servissem a outros deuses. E a ira do Senhor se acenderia contra vós outros, e depressa vos destruiria. Porém assim lhes fareis: derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas, cortareis os seus postes ídolos e queimareis as suas imagens de escultura. Porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu próprio de todos os povos que há sobre a terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer outro povo, pois éreis o menor de todos os povos. Não teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos. Mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Então, irmãos, desde o Êxodo, a saída do Egito, o povo judeu caminhava pelo deserto por 40 anos. Os anos de julgamento divino já haviam terminado e ficou no deserto toda a geração anterior, exceto Calebe e Josué. E agora Israel se preparava para entrar na terra prometida. Os israelitas tomariam e se apossariam dessa terra, pois foi especialmente o que prometera o Senhor. Nesses versículos iniciais que lemos, dizem: quando o Senhor teu Deus te introduzir na terra a qual passas a possuir e tiver lançado muitas nações de diante de ti. Versículo 2, o Senhor as tiver dado diante de ti para as ferir, totalmente as destruirás. Os versículos 33 e 34 do capítulo 2 deste mesmo livro de Deuteronômio narram o primeiro exemplo das nações lançadas diante deles. É o caso da vitória sobre Sião, rei de Hebrom. Lá diz: e o Senhor nosso Deus nos entregou, e o derrotamos a ele e a seus filhos e a todo o seu povo. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças, não deixamos sobrevivente algum. Se você esquecer que Deus é justo, fica fácil pensar, diante desse texto, num Deus severo e vingativo que decreta a destruição de todo um povo. Na verdade, os habitantes daquela terra eram extremamente malignos e o tempo de julgamento chegara. Assim Israel não deixou ali qualquer sobrevivente. A propósito, conforme Sproul, convém acrescentar que Deus não destruiria os maus, os cananeus, por amor dos justos, os israelitas. Em suma, o que aconteceu é que aos cananeus, Deus derramou justiça, e aos judeus, misericórdia.
E notem que o Senhor esclarece aos israelitas que eles também não eram inocentes. Um pouco mais à frente do nosso texto base, no capítulo 9, Moisés lembra ao povo, capítulo 9, versículo 6, diz assim: sabe, pois, que não é por causa da tua justiça, nem pela retitude do teu coração, que o Senhor teu Deus te dá essa boa terra para possuí-la, pois és povo de dura cerviz. A eleição de Israel como nação santa separada para Deus não estava fundamentada em mérito ou bondade deles, do povo. Veja isso nos versículos 7 que nós lemos. Versículos 7 e 8, diz assim: não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois eres o menor de todos, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera aos vossos pais. No seu amor, na sua fidelidade, as promessas feitas aos patriarcas. Amor e misericórdia que se estendem a todo o seu povo. Como dizem os versículos 9 e 11 também: saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel que guarda aliança e misericórdia até 1000 gerações. Guarda aliança e misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Guarda, pois, os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje te mando cumprir. Pois bem, Deus soberano, Deus de promessas e do cumprimento delas, ou seja, Deus fiel. Irmãos, pela fé, o crente vive das promessas, da certeza absoluta de que Deus vai agir segundo o que Ele mesmo promete. Afinal, essa é a expressão natural da sua imutável natureza. A fidelidade de Deus está baseada na sua imutabilidade. Pelo fato de Deus não mudar, por isso é que Ele é fiel. E ser fiel é a qualidade essencial ao ser de Deus. Sem ela, Ele não seria Deus. E ser Deus infiel seria agir contrariamente à sua natureza, o que é impossível. Está lá, Números 23, 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Essa palavra, irmãos, apontava para as promessas da aliança de Deus ao seu povo. Povo de Deus, nós sabemos que a fidelidade é uma parte essencial do caráter divino. Esse é o fundamento da nossa confiança nele. Veja o que diz o versículo 6 desse texto que lemos: porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há sobre a terra. Isso não se refere somente ao povo de Deus daquela época. Os crentes de hoje são chamados para a santidade. Efésios 1,4 nos revela: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Nessa confiança, então, está bem fundamentada nossa confiança, então, está bem fundamentada nesse decreto divino. Porque Deus é fiel a tudo que nos disse em sua palavra. Isso significa fidelidade a nós? Será que é mesmo a nós? Não. Deus é fiel a si mesmo. Deus é fiel a Ele. Ele é fiel por amor ao seu grande
e santo nome. Por quê? Porque Ele é Deus, santo, eterno, justo, imutável e fiel. O Senhor está dizendo em Jeremias 1:12, porque eu velo, eu cuido, guardo, eu vigio sobre a minha palavra, para que ela venha se cumprir. O hino 32, Deus fiel, esse que nós acabamos de cantar, no coro diz assim: tua mercê nos sustenta e nos guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel assim. Eu estou dizendo isso porque há muito tempo mesmo, quando eu era garoto, lá pelos anos 58, 59, 60, primeira Copa do Mundo, lá na Igreja Presbiteriana Independente de Moinho Velho, em São Paulo, eu me lembro que quando cantávamos esse hino, o finalzinho do coro dizia: tu és fiel, Senhor, fiel a mim no lugar de assim. Era cantado fiel a mim, hoje nós cantamos fiel assim. Esse é um erro teológico que foi consertado, e é disso que nós estamos falando. Exatamente disso que nós falamos. Vamos ver melhor como isso se revela nas Escrituras em alguns outros momentos. Veja o que Deus diz pela boca do profeta, repreendendo a Israel pela sua infidelidade em Isaías 48, 3, 5 e 9 a 11. Diz assim, Isaías: as primeiras coisas desde a antiguidade as anunciei. Tu anunciei desde aquele tempo. Tu nem as ouvistes, nem as conheceste, nem se te abriram os ouvidos. Por amor do meu nome, retardarei a minha ira, e por causa da minha honra, me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição. Por amor de mim é que faço isto, porque como seria profanado o meu nome? A minha glória não dou a outrem. Em outra ocasião de abominações de Israel, em 597 a.C., Nabucodonosor tomou Jerusalém e levou cativo o rei Joaquim. Levou também os principais cidadãos para a Babilônia, e junto com eles foi Ezequiel, o profeta Ezequiel. Ezequiel foi incumbido de pregar o julgamento de Israel, o julgamento das nações estrangeiras, a futura graça e misericórdia para Israel, e também incumbido de revelar aos exilados, entre outras coisas, o destino trágico de Jerusalém. Destino trágico que realmente ocorreu em 586. Ocorreu apesar dos judeus acharem que Jerusalém era inviolável. E os textos a seguir falam desse período do exílio do povo. Ezequiel capítulo 20 diz assim, versículo 9: o que fiz, Deus dizendo, o que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações no meio das quais eles estavam, diante das quais eu me dei a conhecer a eles, para os tirar da terra do Egito. Versículo 14, o que fiz, porém, foi por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante dos olhos dos gentios. Versículo 22, mas detive a mão e eu fiz por amor do meu nome, para que não fosse profanado diante das nações perante as quais os fiz sair. Versículo 44, sabereis que eu sou o Senhor quando eu proceder para convosco por amor do meu nome, e não segundo os vossos maus caminhos, ó casa de Israel.
Ainda Ezequiel, capítulo 36, de 20 a 23, por ocasião da restauração de Israel, o Senhor diz: em chegando as nações para onde foram, profanaram o meu santo nome, pois deles se dizia: são estes o povo do Senhor, porém tiveram de sair da terra dele. Mas tive compaixão do meu santo nome, que a casa de Israel profanou entre as nações para onde foi. Assim diz o Senhor Deus à casa de Israel: não é por amor de vós que eu faço isto, mas pelo meu santo nome, que profanaste entre as nações para onde foste. Por fim, o versículo 32. Não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isto, diz o Senhor Deus: envergonhai-vos por causa de vossos caminhos, ó casa de Israel. No Novo Testamento também se vê o apóstolo Paulo escrevendo em 1 Tessalonicenses 5. Lá ele diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. E em 1 Coríntios 1, capítulo 1, 9, e diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Irmãos, quando se diz que Deus é fiel, o que devemos pensar é que Ele é aquele em quem podemos repousar com segurança. Seja o que for que venha a acontecer, seja o que for que venha a sair errado, nada pode frustrar a Deus, nada pode fazê-lo desistir do que Ele prometeu, nada pode levá-lo a mudar o que propôs a nosso respeito. Louvado seja o seu santo nome. Para terminar, eu queria dizer que, assim como o povo de Israel adentrava Canaã no início da nossa história, adentrava Canaã receoso pelas lutas previstas, com muitas nações, povos gigantes a enfrentar, assim me parece que estamos adentrando esse novo ano, cheio de incertezas, na expectativa também de muitas lutas pela frente. Nosso consolo, entretanto, é que o Senhor disse ao povo, e está dizendo também a nós: sê forte e corajoso, assim como foi com Moisés, Josué, Elias, Davi, Isaías, Jeremias, Daniel, Abacuque. Assim serei com vocês. Estou falando desse novo ano, porque 2020 foi um ano de tantas crises variadas, algumas, como por exemplo a pandemia, fora de padrões conhecidos aqui e em todo o mundo. Foi sem dúvida um ano conturbado por eventos, atitudes e comportamentos nocivos a todo o povo em geral. Não raramente por parte daqueles que detêm o poder sobre a política, a economia, sobretudo na área da saúde, onde vimos grandes perdas e continuamos vendo. Irmãos, a Bíblia, entretanto, testemunha que Deus reinou em 2020. Deus reinou como reina sempre em qualquer outro ano. Ele reina, controla e governa
soberano. Assim foi, assim será neste novo ano que se inicia e nos demais também. Apesar da turbulência social, econômica, política e da saúde que continua pairando sobre o país, a causa do Evangelho permanece firme, conforme os propósitos do Senhor nosso Deus. Desse modo, o cristão não desanima, não se isola, nem se afasta, mesmo discordando ou sofrendo consequência dos desacertos das autoridades. Tampouco deve perder a esperança. Deve sim instar com os governos a cumprirem corretamente o seu papel, conforme a lei do Senhor. O crente deve também orar pelos dirigentes, obedecendo e zelando por eles em vida cristã exemplar, conforme instrui 1 Pedro, capítulo 2. Afinal, temos o Deus da esperança, temos sua fidelidade aos seus propósitos e às suas promessas. Os humanos mentem e quebram a palavra, mas Deus não. Nos piores momentos ou piores tempos, ainda se poderá dizer como Lamentações capítulo 3, as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, Senhor. E é desse modo, irmão, que esperamos no Senhor. Mesmo em tribulações maiores neste ano do que as do ano passado, firmados em Cristo, confiantes na paz que vamos desfrutar. O Senhor continua dizendo: sê forte e corajoso, eu serei contigo. Amém? Os irmãos, mais uma vez, baixem suas cabeças, fechem seus olhos, porque vamos orar encerrando o culto desta manhã. Senhor nosso Deus, guia-nos firmados na tua fidelidade, que é onde colocamos nossa fé e esperança, pois sabemos que ela não se baseia em nós, mas no Senhor mesmo, no amor ao seu santo e eterno nome. Despede-nos agora, amado Deus, na graça e paz de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, em nome de quem oramos. Amém. Amém?